Então, eu vou apresentar aqui o nosso projeto em controle e processamento de sinais nível 2. O projeto foi desenvolvido por mim e pelo Bernardo Noronha. A gente vai apresentar um pouco da nossa motivação, né, o que levou a gente a escolher esse projeto em específico, depois apresentar um pouco dos objetivos, dos nossos métodos que a gente usou, depois apresentar um pouco do código rodando e os nossos resultados preliminares. Então, falando um pouco da nossa motivação, nosso código ele vai detectar placas fotovoltaicas que estão sujas e que estão limpas. Isso é muito importante na operação de uma geração distribuída ou de uma fazenda fotovoltaica, pois sujeira, assim como calor, temperatura, né, pressão, tudo isso consegue intervir na operação, né, na eficiência das placas. Então, a sujeira, sim, ela acaba deteriorando um pouco a placa, acaba deteriorando a eficiência da operação. Então é muito útil a gente saber quando elas estão limpas, quando elas estão sujas, e é muito mais fácil a gente conseguir fazer isso via imagem do que mandar uma pessoa subir até um telhado ou algo assim para ver se a placa está suja ou limpa, né? Isso acontece que acaba ajudando na manutenção dessa operação. Então aqui na introdução a gente vai apresentar um pouco dessa proposta, né, que seria detectar a limpeza, né, a avaliação da limpeza de painéis fotovoltaicos através da detecção de imagens, né? Então a gente vai avaliar se elas estão sujas ou limpas no final. O objetivo é desenvolver um sistema para identificar isso com uma assertividade maior do que 90%, né, para saber se 90% das vezes se ela vai de fato estar suja ou limpa, né? Então a gente tem um software funcional para que a gente consiga fazer isso de forma automatizada, né? Então aqui a gente vai apresentar um pouco dos nossos desafios, né? Então eles são vários e estão na variabilidade das imagens, reflexos, luminosidade, tamanho, tipo de sujeira, às vezes até a própria cor da placa acaba interferindo um pouco, né? A variação natural dos painéis, né, no formato e enfim. Então esse projeto ele contribui para a automação e a otimização dessa manutenção, né? Então a gente tem algumas técnicas que a gente utilizou no projeto, então detecção de contorno, a classificação de padrão e a utilização de máscaras de cor, as máscaras de cor que a gente utilizou no padrão HSV para identificar as áreas de interesse, a gente consegue rotacionar a imagem e também introduzir uma área de interesse para que a gente consiga ter uma maior acurácia na detecção das cores. Agora a gente vai ter um pouco da demonstração do código para vocês. Então, vou fazer um pouquinho a apresentação do código aqui. Esse primeiro bloco aqui, ele importa as bibliotecas OpenCV e NumPy para o nosso código. Esse segundo bloco aqui, ele declara algumas variáveis globais, que a gente vai usar mais para frente, que é a região selecionada, que indica se uma região foi selecionada pelo usuário. Região, ela armazena as coordenadas e dimensões da região selecionada. O ângulo de rotação é o ângulo de rotação da imagem, que no início sempre vai ser zero. E o selecionado indica se o usuário está atualmente selecionando uma região com o mouse. Esse bloco aqui de baixo, essa função aqui, ela carrega a imagem do caminho especificado e mostra a mensagem de erro caso a imagem não consiga ser carregada. Aqui embaixo tem essa função que toda vez que uma track bar, uma barra deslizante, ela é alterada, ele chama essa parte do código para recomeçar o processamento da imagem. Nessa parte aqui de baixo, ele simplesmente ele carrega a imagem do caminho selecionado e aplica a rotação da track bar. Daí, nessa parte aqui de baixo, ele converte as cores da imagem carregada para o padrão HSV, que é o padrão que a gente utiliza no nosso projeto. Esse bloco aqui, ele obtém os valores das barras deslizantes para definir os limites inferiores e superiores da cor de azul das placas fotovoltaicas e da cor de poeira. Essas cores elas podem ser levemente alteradas pelo usuário. A gente tem um padrão que a gente utiliza, uma cor padrão, só que caso a imagem não consiga, o código não consiga processar aquela imagem corretamente, o usuário pode fazer pequenas alterações nesse padrão da máscara. Daí, logo aqui abaixo, ele cria as máscaras no azul e na cor de poeira, que seria o tom de cinza, meio barro. Nessa parte aqui de baixo, ele combina as duas máscaras. E aqui embaixo, ele aplica a máscara combinada na imagem rotacionada e altera as cores dos pixels correspondentes, para verde para a parte
limpa e vermelho para a parte suja. Aqui nessa partezinha aqui, nesse bloco, caso o usuário ele queira modificar a região de interesse, ele pode selecionar um quadrado e fazer com que o código funcione apenas dentro desse quadrado. Essa parte do código faz com que a parte de fora desse quadrado selecionado fique cinza. E essa parte aqui, ela faz com que a região selecionada fique com um retângulo azul para delimitar a parte selecionada dentro do retângulo e a parte não selecionada do lado de fora. Esse bloco do código ele calcula a proporção de sujeira, ele pega o total da área suja, o total de área e faz a proporção. Daí aqui embaixo, se essa proporção for maior ou igual a 60%, ele coloca o status da placa como placa fotovoltaica suja, na cor vermelha. Se não, placa fotovoltaica limpa, o texto na cor verde. Daí esse bloco aqui, ele desenha os contornos e os textos de status na imagem. Os contornos na própria imagem e o texto no centro da imagem. Esse bloco aqui de baixo é na barra deslizante que tem em cima da região de interesse. O usuário ele pode, caso ele necessite, fazer uma rotação na imagem para ficar melhor dele remarcar a área de interesse. Então essa parte aqui ela é para rotacionar a imagem. Esse bloco aqui de baixo ele é para na hora que ele gerencia a função de eventos do mouse para permitir a seleção da região quadrada na imagem, a região de interesse caso o usuário queira refazê-la. Esse bloco aqui de baixo ele cria as janelas para os controles da imagem e configura as barras deslizantes e associa com a função do mouse. E daí, por último, a gente tem um while, que ele fica rodando infinitamente até que o usuário aperte a tecla Q para fechar o código e fechar todas as abas. E é isso, esse é o código que a gente tem. Então agora eu vou colocar o código para rodar com uma imagem. A imagem que eu vou rodar ele vai ser essa imagem aqui, que eu acho bem interessante, que tem partes limpas e partes sujas da placa fotovoltaica, né? Dá para ver bem a divisão na parte limpa e a parte suja. Então vamos tentar rodar com essa imagem. Então, o código ele me dá 3 saídas. Ele me dá a nossa imagem com a máscara, que seria a nossa região de interesse. Um painel aqui com controles, como eu falei, são os controles HSV inferior e HSV superior dos filtros de cor. E aqui a imagem final, com a nossa barrinha de rotação. Essa imagem final ela já está grifada, a parte vermelha, a parte que o código considera sujo, e a parte verde, a parte que ele considera limpa. Daí, como eu falei antes, a gente pode rotacionar, e na hora que a gente rotaciona a imagem, ela já rotaciona na hora. Daí, por exemplo, se eu quiser, por algum motivo, eu tenha que rotacionar 35 graus a imagem, eu posso selecionar uma parte específica da imagem para ele falar. E nessa parte aqui ainda está suja, mas se eu, por exemplo, eu pegar uma parte aqui que esteja limpa e fizer o quadrado só em volta da parte limpa, ele vai considerar que a placa fotovoltaica está limpa. Ou, se eu pegar uma parte que não tenha 60% de sujeira, ele vai considerar que a placa fotovoltaica está limpa. Vamos fazer algumas modificações que, obviamente, elas vão deturpar nossa imagem. Ó, se a gente for subindo muito o limite inferior, ele começa a parar de identificar a parte azul. Enfim, isso aqui é só para caso precise, caso o usuário necessite fazer alguma alteração, caso a imagem esteja com algum reflexo ou alguma coisa do gênero, ele consegue fazer alguma modificação e acertar as configurações de imagem. E é isso.